Assim, esse momento aqui, um lugar que eu não conhecia, Urbanos, um ambiente que eu acho que precisa ser mostrado mais aqui no Guará. Eu hoje faço arte na UNB, então acho que é um espaço que a gente poderia muito aproveitar, colaborando aí com vocês nesse pedido. Então, nós estamos aqui com a Ana, o Pedro e o Ian, e nós vamos falar sobre a importância da mobilidade, né? Essa é uma das últimas postagens nossas, eu acredito, de reuniões nossas, dentro do Hackacity. Hoje foi um dia bem intenso, né, nesse festival, e acho que foi muito proveitoso tudo que nós fizemos. Depois vão ser postadas todas as imagens. Então, o nosso assunto aqui é sobre mobilidade, né? O Guará é uma cidade nova, né? Brasília é uma cidade nova. Mas a gente percebe hoje algumas questões que não favorecem a mobilidade, né? E eu gostaria muito de ouvir um pouco a opinião de cada um de vocês, né? Você poderia me falar um pouquinho sobre você, Ana, e o que você gosta no Guará? Tá bom. Então, eu sou Ana Paula Feminella, sou do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal e sou dirigente sindical da CUT-DF. Também, recentemente, agora entrei no setorial da pessoa com deficiência do PT-DF também. E essa pauta da mobilidade é realmente necessária, né? Apesar do Guará ser uma cidade nova, né? Recente, ainda ela foi construída em tempos onde as pessoas com deficiência não estavam nas ruas. Então, o paradigma de deficiência sempre foi ligado a uma questão familiar, a uma coisa que se escondia, né? As famílias mesmo se escondiam, ou a comunidade mesmo não percebia as pessoas com deficiência como membros da sua comunidade, né? Então aqui é reflexo do que acontece no Brasil inteiro, e a gente também percebe isso, né? As calçadas curtas, estreitas, né? Quando tem uma calçada um pouco larga, às vezes tem um degrau no meio, tem uma inclinação que, se eu fosse tocar a cadeira, eu ia virar para o lado, né? Então tem várias situações que prejudicam a mobilidade, né? O direito de ir e vir, né? Então, na verdade, o que a gente está falando é garantido, né? Que é o direito de ir e vir, né? São liberdades e garantias tão fundamentais para a vida da gente, e que pela falta da nossa presença, nossa participação social, uma coisa leva a outra, né? A exclusão da gente do ambiente leva a comunidade a não perceber as pessoas com deficiência como integrantes dessa comunidade. Então, isso já foi muito pior, né? A gente tinha o Rex até o ano passado aqui com a gente, né? E tantas outras pessoas que tornaram o Guará, ampliaram a visibilidade da pessoa com deficiência presente na vida do Guará, né? Na vida cultural, né? É o que eu gosto do Guará, essa oportunidade de estar com pessoas interessantes e informais, né? Então eu gosto muito do Guará. O meu marido é da cena cultural do Guará, então a gente acaba aproveitando. Inclusive ele estava hoje, o Mano W estava lá na programação, acho que era meio-dia, né? Ou 1h ele cantou uma programação. Não, porque assim, o Guará, essa questão da mobilidade eu também questiono muito, enquanto que eu fui gestora de escola. Porque nós recebíamos os alunos e nós percebíamos as dificuldades e as necessidades de você tornar
aquela pessoa com as suas dificuldades, tanto de mobilidade, de se sentirem pertencentes àquele ambiente. Esse sentimento de pertencimento, eu tenho o direito de ir e vir e eu exijo que seja respeitado, né? Então, a gente precisa trabalhar realmente muito, é uma questão política, né? E também eu acho que é uma questão de educação, né? Cultural, de perceber que nós somos todos pessoas que merecem a melhor qualidade de vida, né? Então... isso aí, a gente chama isso de um capacitismo estrutural. O não perceber, nos perceber como cidadãos com direitos, com protagonismo, acaba levando, né, esse capacitismo, essa preconceito em relação à nossa capacidade de estar, de ir e vir, de participar da vida comunitária, muito presente na nossa cultura, e que a gente precisa vencer, e a arte favorece muito isso, né? Favorece. E é uma característica que nós precisamos, assim, nos organizar para poder... É aquilo que você falou, ninguém quer ficar dentro de casa, não há necessidade. A gente quer ter esse direito e a gente precisa desse direito, né? Eu trabalhava numa escola que nós atendíamos crianças surdas. E as dificuldades que nós percebíamos dessa criança surda eram muito intensas. Porque o cego, ele tem a audição, então para ele é mais fácil. Agora o surdo não, ele fica num mundo mais distante. E muitas vezes ele não percebe os riscos que ele corre, né, por uma falta de sinalização, por questões que são difíceis, né? Então, quando nós recebemos esses alunos aqui no CF1 do Guará, a gente fez questão de mostrar para o Guará essa quantidade de crianças, de jovens que precisavam de um atendimento, precisavam estar dentro daquela sociedade sem preconceitos, sem problemas maiores para poder eles crescerem, né, o cognitivo e tudo mais. Daí você está falando da acessibilidade não só arquitetônica nem não urbanística. Não só arquitetônica. Porque né? a deficiência invisível, né, como uma pessoa surda, não é facilmente notada como uma pessoa cadeirante. Isso, né? Então... Mas são vários aspectos de acessibilidade que ainda precisam contar, né? São necessários. Eu tenho uma amiga que é surda, que ela diz que esse povo que acha que a acessibilidade é só botar rampa, tem síndrome de rampismo, né? Então, a rampa é o mais simples, né? E muitas vezes até não é tão simples, porque uma rampa mal projetada, ela pode provocar um acidente muito mais sério, né? Então, não é só para a mobilidade do cadeirante, mas no geral de todos aqueles que necessitam desse tipo do direito, de exercer o seu direito garantido de ir e vir, né? E de participar de uma vida cultural, de estar presente em atividades culturais, né? Isso a gente não pode deixar de perceber que somos uma cidade nova e que precisamos manter e exercer essa obrigação, esse direito e o dever de promover o bem-estar de todo mundo, né? Eu acredito que seja assim, né? E você, Pedro, você também é morador do Guará, né? Você trabalha com questão de mobilidade também. Eu queria ouvir um pouco de você. Quanto morador do Guará, o que você percebe? Olha, assim, eu quero falar também como cidadão e também como pesquisador, né? E trazendo também a questão das potencialidades que o Guará tem e também dos seus desafios, né? Começando assim pelas suas potencialidades, né? O Guará é uma região, uma cidade, né? Uma região administrativa que está numa posição privilegiada dentro do Distrito Federal. Porque a gente está próximo do Plano Piloto, né, que é o principal núcleo urbano, né, onde concentra as atividades, ou seja, é onde as pessoas desejam, né, realizar suas viagens até lá para estudar, para comprar, para trabalhar. E perto de outro polo, né, outro núcleo urbano, que é Taguatinga e o núcleo oeste. Então a gente está nesse meio, né? Então assim, a gente tem vias também aqui bastante importantes, né, que passam próximo agora a EPNB, a EPGU, nós temos a EPTG, então são vias, né, de trânsito rápido. Então o Guará ele tem essas potencialidades também, né, principalmente em relação à questão geográfica. Mas tem muitos desafios, né, como outras cidades também. Eu diria principalmente a questão da priorização do transporte coletivo, que eu vejo que, apesar de ter essa questão privilegiada, né,
da localização, a qualidade do transporte público ela precisa ser melhorada, né? Então, assim, não só o transporte público, mas também a questão da mobilidade ativa, né? Que é a questão do pedestre, do ciclista, né? A gente precisa investir mais, né? Na questão de calçadas e ciclovias. A questão também e o carro, né? É um dos grandes, acaba sendo um grande vilão também, né? Não só aqui em Guará, mas para várias outras regiões, ele acaba trazendo vários males para a mobilidade urbana, né? Então, a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso, né? Que as pessoas, por não ter um transporte público de qualidade, elas acabam migrando, então, para o veículo, né? Para o carro. Então, isso acaba gerando mais congestionamentos e trazendo ainda mais impactos negativos. Então, a gente precisa incentivar as pessoas a caminharem mais, a usarem mais a bicicleta, né, nos seus deslocamentos também diários, não só para lazer, e também investir no transporte público, porque o transporte público ele funciona como um eixo mesmo das cidades, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões, que a gente tem uma política nacional de mobilidade urbana que estabelece tudo isso que eu falei, só que na prática isso não acontece muito, né? Então incorporar todos esses usuários, né, essas pessoas do sistema de transporte, né, como o cadeirante, a pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, né? As crianças, né? Então, nós não temos um ambiente propício para as crianças, para os idosos também. Então, uma cidade inteligente, uma cidade resiliente, sustentável, ela passa por essas medidas. Isso eu acredito que um dos pontos principais quando nós falamos da cidade inteligente é a gente ter o bem-estar daqueles que vivem na cidade. Né? E esse bem-estar ele é gerado principalmente nessa questão da mobilidade. Né? A pessoa, hoje em dia, pegar um transporte urbano na nossa cidade é tenebroso, é triste, né? Porque você fica esperando, você pega um ônibus, não tem qualidade, né? Você vê que você paga uma passagem cara, mas você não tem um transporte de qualidade. Né? O metrô, hoje nós temos o metrô, mas ele não atende a todo o DF, né? Só uma parcela da comunidade que tem e direito a usá-lo praticamente. E eu acho que é uma questão que, enquanto profissional, o que você diria para o Guará? Porque hoje nós não temos ciclovias aqui adequadas, né? O que nós temos é uma ciclovia aqui na Avenida Contorno, mas ela está sempre misturada com a de pedestre. Então tem hora que você não sabe qual das duas seria uma ciclovia. Mas interligar Guará com Guará 1, Guará 1 e 2, no Guará com o Núcleo Bandeirante, Guará com o Plano Piloto, isso nós não temos. E o que percebemos é uma grande quantidade de acidentes. O que seria, assim, o que você faz enquanto profissional que poderia colaborar para melhorar essa mobilidade aqui no Guará? Olha, eu diria que não só a questão de infraestrutura, né, que é importantíssima, como você mesmo citou, a questão de ter ciclovias, né, a gente tem espaço para isso, dá para fazer isso, né, não é uma coisa tão difícil. Então, não só ciclovias, mas a gente tem as ciclofaixas também, né, que ela divide ali o espaço com a via. Então, dá para a gente fazer isso, sim, interligar essas ciclovias, né, porque parece a nossa rede ela não tem uma conexão. Então, as pessoas, a ciclovia ela termina, né, simplesmente, você não tem uma conexão, né? Então, as pessoas não conseguem sair do seu origem e do seu destino seguindo totalmente para a ciclovia, né? Então, passando pela questão da infraestrutura, que é importante, como você falou, como eu falei, a questão do investimento na infraestrutura, por exemplo, a questão dos semáforos também, né? É uma coisa dessa priorização do pedestre. Muitas das vezes a gente não tem um tempo adequado para as pessoas atravessarem a faixa. Tem artifícios que são simples, que dá para fazer também, que melhora a qualidade. Por exemplo, as travessias elevadas, né, que são as faixas de pedestre. Né? Quando você tem você, na verdade, você não precisa fazer uma rampa. Se você fizer uma travessia elevada, né, isso é uma ótima alternativa, porque isso já funciona como uma gestão de velocidade também, que a gente chama de traffic calming, que é essa questão da diminuição da velocidade das vias, né? Aqui no Guará, por exemplo, a Avenida Contorno é 50 km por hora.
Então, uma coisa que a gente poderia trabalhar, né, uma questão, por exemplo, da redução da velocidade, né, a gente implantar uma zona 30 aqui no Guará. É uma coisa que não é onerosa, que é barata, dá para fazer, e que tem um retorno muito bom, por exemplo, para a questão da segurança viária. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Guará uma zona 30. Né? Por exemplo, na UNB começou um projeto piloto lá e não foi para frente. Então, assim, é uma coisa muito necessária a gente reduzir as velocidades, porque a velocidade ela tem um impacto muito grande na severidade dos acidentes. Né? Então, assim, trazer essas medidas, né, que são importantes. Por exemplo, uma rua do lazer. Né? O Guará precisa ter uma rua do lazer também. Né? Um espaço de convivência. Né? Algo simples, que é fechar uma rua, né, no final de semana, né, para as pessoas terem esse ambiente tranquilo, para elas poderem caminhar e ter um convívio. Né? Então, eu acredito que essas são algumas medidas que poderiam, sim, melhorar esse bem-estar que você disse, né? Inclusive, eu vi uma reportagem que alguns países na Europa eles estão usando essa redução bem intensa da velocidade, justamente também para facilitar, para que a pessoa tenha a opção de utilizar o transporte urbano. Porque ela vê que não pode, que aqui em Brasília nós temos ruas largas, então isso aí convida a pessoa a querer correr, né? E nós tínhamos essa prática de parar na faixa de pedestre. Então, a questão que se a velocidade é muito intensa, ela não consegue frear. Né? E é uma questão de educação, já de criar o hábito de que a gente tem que respeitar o outro no seu direito e no seu dever. Né? E a gente percebe que o Guará, essas faixas de pedestre, muitas vezes não estão sendo respeitadas justamente por essa falta de respeito à velocidade das vias. Ele falou, eu só queria puxar a questão de algumas soluções são baratas, né? Sim. E, por exemplo, no semáforo, o botão onde, quando o sinal sonoro é fundamental para a pessoa cega ter autonomia de resolver atravessar a rua, né? Não são poucas as pessoas cegas que nos contam que elas são atravessadas na rua sem mesmo elas pedirem, né? Então, o ideal da acessibilidade é nos permitir autonomia, né? Também, né? E aqui no Guará não tem nenhum sinal que tenha o sinal sonoro. Realmente o que eu percebo é ali próximo do centro de ensino, né? Especial na Asa Sul, que tem ali, mas aqui no Guará... Na W3 a gente ainda encontra, agora aqui eu acho que eu também não conheço. E você, Ian, qual a sua opinião, enquanto morador do Guará também e profissional nessa área? Então, eu sou morador do Guará, desde que eu nasci, né? Nasci e cresci no Guará. Então, eu acho que o Guará é uma cidade satélite muito bem localizada, né? Como o Pedro falou, a gente está perto de vários pontos, como o plano piloto, né? Águas Claras. Mas como eu fiz intercâmbio para outro país, né? Eu vi que aqui ainda está um pouco atrás na questão do transporte público em si, né? Porque Brasília, os locais são muito distantes uns dos outros. Então, é mais fácil para quem tem carro, né? E não deveria ser assim, deveria ser mais investimento no transporte público, né? Onde eu fiz intercâmbio em São Francisco, a gente conseguia ir para qualquer lugar que a gente quisesse, utilizando metrô, ônibus, e aqui eu vejo que ainda falta, principalmente o metrô, né? Tem várias regiões do DF que ainda não tem estação, como a Asa Norte, né? Então, eu acho que esse investimento, principalmente no transporte público, é bastante necessário ainda no DF. Além essas questões, existem as questões que financeiramente resolvem e existem as questões que é só uma questão de boa vontade e inteligência na hora de aplicar a política. Planejamento, né? Do planejamento da política de mobilidade pública dentro da nossa cidade, dentro da nossa capital, que é tão nova e com tantos problemas, né? Eu percebo assim, aqui no Guará, eu tenho mãe idosa, e as calçadas daqui, gente, fora aquelas que estão todas tomadas por azulejos escorregadios, né? Nós temos aquelas que não tem qualquer estrutura da pessoa caminhar sem torcer um pé, sem se machucar. E a nossa população está envelhecendo, né? Algo que está acontecendo no plano piloto, no Guará, em todo lugar, no Brasil inteiro. E falta essa questão, né? Da mobilidade mesmo, do apoio, de ter uma política, eu acho,
inteligente, vamos falar dessa maneira, né? Uma política que você estude verdadeiramente e políticas de Estado, não política de governo. E que reconheça essa diversidade humana que nós somos, né? Isso, essa diversidade humana que nós somos, né? E hoje, se a gente for parar para pensar, são aquelas questões que antigamente eram escondidas, eram guardadas, eram mantidas ali naquela caixinha, mas que agora não, né? A pessoa ela tem a total liberdade de ir, de sair, de conhecer, de estudar, né? Independente. Eu queria só falar, quando uma cidade coloca tantas barreiras, parece que essa cidade é proibida para nós. Então, sair de casa para ir para um posto de saúde, para uma parada de ônibus, não é uma coisa tão simples como quem anda, como quem não tem nenhuma dificuldade de mobilidade. Então, realmente, às vezes, essa negação da cidade para as pessoas com deficiência, eu vou destacar pelo meu ponto de vista, né? Mas são também outras situações, né? De mobilidade reduzida temporariamente, né? Basta estar com uma muleta um tempo, já percebe, né? Ou até mesmo as pessoas que caminham com um bebê no carrinho já têm uma noção, né? E mudam um pouco a perspectiva da acessibilidade na cidade, né? E da importância da acessibilidade. Mas é isso, essa cidade que diz não estou falando do Guará, estou falando das cidades em geral. São um grande não na cabeça da gente, sabe? Assim, lá vou eu. Assim, ó, eu vou contar uma história que até... Assim, ó, eu fui tentar atravessar a rua e não consegui. Me parou um degrauzinho de nada. E eu fui chamar uma pessoa para me ajudar a passar essa barreira. Ele disse, não tem troco. Ele achou que eu estava pedindo esmola, né? Então, assim, olha como é forte esse capacitismo, né? Essa discriminação em razão de deficiência, né? É lamentável. E ainda a gente carrega toda essa carga. Então, estar e sair de casa nos exige assim, não, vou encarar esses desafios, vou encarar esse ataque à minha autoestima, essa negação da cidade. Porque se eu não ocupar esse espaço, nunca a gente vai continuar invisibilizado, né, e marginalizado nessa cidade. Não podemos. Né? Muitas escolas públicas, eu quando cheguei numa escola, ela não tinha entrada para o cadeirante. Né? E para conseguir um projeto dentro da Secretaria de Educação foi demorado. Porque eu não ia correr o risco de fazer uma rampa por minha decisão e depois acontecer um acidente. Isso aí é uma questão de Estado, uma obrigação da Secretaria fornecer um engenheiro que faça esse pequeno projeto. É uma coisa rápida, mas que tem que ter o trabalho de um engenheiro, de um profissional, para poder ser um acesso, para me permitir esse acesso de qualidade. Então, assim, foi difícil porque o aluno tinha que entrar pela parte de estacionamento. Eu falei, não é justo, não é correto. Né? Ele vai ter esse distanciamento dos outros, ele tem o mesmo direito, nós somos todos iguais, uns ou outros com mais dificuldades, mas a gente tem que ter esse sentimento, eu pertenço a esse grupo, eu vou utilizar essa entrada aqui, né? Eu vou sair por aqui como meus colegas fazem. Então, é uma questão cultural, é uma questão que, infelizmente, para muitos que deveriam exercer obrigatoriamente a função de planejar, ainda não existe. Né? Eles não vê a pessoa com suas dificuldades. Né? E isso é triste, é muito chato, mas eu ainda creio, entendeu? Numa sociedade mais justa, mais correta. Porque eu acho que o pessoal da geração do Pedro e Ian já está estudando a MBR desde a primeira fase, já tem que saber de cor, né? Todos aqueles padrões necessários de acessibilidade. Então, antigamente, assim, a velha guarda tinha menos essa referência, né? Eu fiquei sabendo, assim, uma coisa que a gente trabalha muito na pauta da pessoa com deficiência é o desenho universal. Então, isso é de 1967. Mas ainda, assim, a velha guarda dos engenheiros e arquitetos formados, mais antigos, eles não tiveram acesso a isso e tinham acesso a alturas, a organização dos espaços, da arquitetura mesmo de uma casa, considerando um alemão típico. Um alemão que é muito mais alto do que o brasileiro típico, né? Então, e que agora a gente já vê avançando também, né? Que nessa perspectiva que as universidades também estão trabalhando. Uma vez eu fui para a UNB
e apareceu um cadeirante, foi conversar comigo, oi, tudo bem? E ele se apresentou, ele era um professor que estava ali vendo a geografia da UNB pelo ponto de vista da pessoa com deficiência, a pessoa cadeirante. Eu achei muito legal, né? Porque realmente muda a perspectiva de tu estar em pé e tu estar sentado, né? Então, e a geografia que a gente tem que fazer para contornar um buraco e vai. E vocês fizeram esse trabalho que você fez, né? Você fez um trabalho, acho que foi da faculdade, não foi? Na UNB? Isso, eu fiz apliquei uma pesquisa em 2020, né, que foi parte da minha dissertação de mestrado, que eu avaliei a qualidade do transporte público no Distrito Federal, né? E tivemos resultados bastante interessantes, assim, muitas coisas, alguns resultados a gente já esperava, né? A questão da qualidade realmente ser muito mal avaliada, né, pelas pessoas. Então, as pessoas elas percebem realmente que o sistema de transporte público em Brasília ele é de baixa qualidade, né? E assim vários elementos, fatores que elas elencaram para isso. Por exemplo, a questão que vocês já comentaram também, a questão dos atrasos, né, da superlotação, da cobertura dessa rede, né, que o Ian também falou, né, por exemplo, do metrô, né, a rede ainda é muito limitada. Várias questões, por exemplo, a questão do preço também da qualidade, né, que se paga, né? Então as pessoas elas percebem que esse preço elas não têm esse retorno, né? Então e essa pesquisa que eu apliquei, eu queria ver a questão da que a gente chama de fidelização, né? E questão também de reclamação, porque assim, é trabalhar também a cidadania das pessoas, porque as pessoas elas percebem esse problema, né? Elas observam esses problemas, mas elas reclamam, elas dão esse feedback, por exemplo, para os gestores públicos, né? Porque isso são informações valiosíssimas, né? Então as pessoas que elas utilizam aquele serviço, né? Que a gente está falando do serviço, que é o transporte público, e elas percebem que há vários problemas, mas elas reportam esses problemas para os gestores. Então a minha pesquisa também foi muito nesse sentido. Então a gente verificou que muitas pessoas elas têm sim o desejo de reclamar e de apontar, né, dar esse feedback, só que muitas das vezes elas percebem que o atendimento ao cidadão, né, ao usuário, não permite, né, de forma eficiente que essa reclamação seja feita. E além disso, a questão da resposta, né, porque quando você reclama, você quer ter uma recompensa, um reembolso, um pedido de desculpa. Então as pessoas também apontam muito isso, essa questão da resposta que é dada para elas, né? Então, a minha pesquisa também trabalhou essa questão, como eu disse, da fidelização, né? Porque um fenômeno que acontece muito no transporte público é que as pessoas deixam de utilizar o serviço para utilizar o carro, por exemplo. Isso é muito ruim para a mobilidade urbana, porque a gente está né, aumentando o número de carros nas vias, né? Mais acidentes, mais poluição e etc. Então, o que faz as pessoas mudarem, né, do transporte público para outros meios de transporte, né? Então, e por isso é que é tão importante a gente investir na qualidade, na satisfação do serviço, porque essas pessoas elas continuam utilizando o serviço, né? E a gente não perca mais passageiros, porque quando a gente perde esses passageiros para o carro, para outros meios de transporte, o transporte público ele se torna cada vez mais menos, do ponto de vista financeiro, viável. Isso é menos viável, porque é o pagamento da passagem que financia esse sistema. Então, é uma coisa muito importante da gente falar, que é o financiamento do transporte, né? Então, quando a gente paga a passagem, parte dessa passagem, né, ela financia os custos na operação, né, que é combustíveis, os combustíveis, o pagamento, né, do salário dos motoristas e etc. Então, quando menos pessoas estão utilizando, então esse financiamento ele fica prejudicado. E isso está acontecendo no Brasil todo, tá? Principalmente agora na pandemia, a gente teve redução em alguns casos de 80%. Né? Então, a gente tem esse problema muito grande, né, das pessoas não percebendo que o sistema é ruim e que está se degradando, né, em muitos casos, e elas acabam mudando para o carro, né, principalmente, ou para a moto, né, que é um veículo também barato. Então, isso gera cada vez mais esse ciclo vicioso que vai trazendo mais impactos negativos, né? E eu acho que esse bate-papo foi muito legal, porque essa é a intenção do Hackacete, que a gente reconheça, que a gente perceba quais são as questões que estão trazendo problemas que não são bem resolvidas dentro da cidade, para tentar buscar soluções.
né? Porque não adianta só apontar os problemas e não buscar soluções. É daí que a gente veio com todo aquele contexto de promover uma cidade inteligente, né? Uma cidade onde a população dessa cidade seja bem atendida e se sinta, né, feliz em estar dessa cidade, porque acho que o principal hoje, e eu li alguns livros esses dias, é você estar. Não é você ter só um bom asfalto, uma boa iluminação, é você estar feliz naquele ambiente onde você vive, né? Porque um dos grandes problemas que nós temos são essas questões da depressão, da pessoa se sentir só, da pessoa sentir medo de sair. Então, essas questões, quando você tem uma mobilidade, quando você tem um trânsito de paz, porque não adianta você sair do seu serviço ou já sair 7 horas da manhã brigando com todo mundo na primeira passarela de pedestre, né? Já tem gente que já briga logo, vou ter que parar, né? A gente ouve, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar essa questão do bem-estar. Então, acho que é isso que a gente quer promover, de paz realmente no trânsito, de respeito, e aquela coisa de criar uma educação. Eu vejo que tudo caminha para o lado da educação. Não porque sou professora, mas é porque eu acho que os investimentos na educação, eles promovem futuramente um crescimento maior na qualidade de vida das pessoas. Porque o respeito, em não precisar nem você pedir ajuda, mas perceber a sua dificuldade, ir lá e te ajudar. Não necessariamente, né, pede licença e tudo, se oferece, porque as dificuldades podem acontecer para qualquer um, né? Todos nós podemos ter um ou outro momento com dificuldade, né? Minha mãe mesmo, andando um dia desse em Taguatinga, ela pisou num buraco, né? E torceu o pé. Aí ela ficou assim, que todo mundo passava por ela, passava e ninguém fazia nada. Então, uma pessoa de 80 anos, né, não custa nada você parar, só quer uma ajuda, né? Esse aí é um lado que a gente... Como esse ciclo de violência no trânsito acaba gerando mais violência, mais agravando, né? Então, assim, os acidentes, né, que levam pessoas a ficar na cadeira de rodas ou ter alguma deficiência, são muitos, né? A Organização Mundial de Saúde, em 2011, fez um relatório onde ela estimava que no Brasil surgiam 500 novos casos de deficiência por dia, né? Então, é um índice muito alto, né? De vários tipos de violência, claro, né? Mas a violência no trânsito a gente vê também muito séria. É muito grave, né? E essa questão também de muito carro, não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi que você estaciona o carro, se eu tiver que descer enquanto cadeirante, você não consegue abrir a porta, porque as vagas estão cada vez diminuindo mais. Então, você não tem como você abrir. Vaga, né? Quando você encontra. Não tem como você abrir uma porta para sair uma pessoa que esteja com uma bengala ou que esteja com uma cadeira para você puxar e colocar do lado. Tá difícil, né? Tá difícil até quando a gestante descer do carro não consegue abrir a porta direito, porque é uma questão que eu acho que do governo tomar providências, de termos, assim, governantes sérios que sintam um pouco o que a população sente. Eu acho que é mais ou menos isso. Não quero fazer política, mas eu acho que essa questão dessa consciência, dessa necessidade da pessoa fazer o bem sem olhar quem, né? E fazer o bem para a sociedade. Pode? Pode. Pedro, quando foi feita a licitação e houve a substituição das empresas de ônibus aqui, o modelo que foi licitado é um modelo tronco alimentar. Esse modelo foi implementado parcialmente em alguns lugares, em Planaltina eu sei que foi implementado, mas ele está completamente esquizofrênico do ponto de vista do processo de implantação. Aqui no Guará nós temos a Troncal Metrô, que é fantástica. As linhas que fossem para a saída sul poderiam pegar o BRT como tronco. A EPTG também, com aquele túnel no centro da Guatinga, vira um tronco extraordinário. E aí, como a ideia do Hackacity foco aqui no Guará, como que você vê, do ponto de vista conceitual, teórico ou prático mesmo, a implantação do modelo esse modelo troncal aqui com a alimentação das estações de metrô, enfim, para fugir um pouco esse tanto de linha. Tem um monte de linha que vai para a rodoviária ainda, desnecessárias do meu ponto de vista, todas elas, ou quase todas elas.
A gente poderia colocar uma série de pequenos ônibus aqui, até as estações de metrô, por exemplo. Eu queria só ver a sua opinião sobre isso, já que a ideia nossa do projeto aqui da crise, eu não estou te conhecendo hoje, né, mas eu tenho discutido a questão do Hackacity com a crise, mais com a crise. Eu acho que essa questão poderia, o Guará tem todas as condições para implantar esse modelo. Como é que você enxerga isso? Sim, bom, como eu disse lá no início, né, a gente tem muitas potencialidades, né, principalmente várias vias, né, o Guará é servido por vias importantes aqui no Distrito Federal. Agora, eu acho importante falar também em termos de rede, né, assim, não focar tanto assim no Guará, mas pensar na rede como um todo, né. Eu vejo que essa questão da priorização do transporte público, né, coletivo, ela não acontece da forma que deveria, né, as ações, né, políticas então são muito tímidas em relação a isso, né. Por exemplo, nossa extensão das faixas exclusivas, dos corredores exclusivos é muito pequena, né? A gente tem poucas faixas exclusivas ainda, né? Poucos corredores exclusivos que a gente tem é o Gama, né? O BRT Expresso Sul, né? Que é um corredor que a gente tem, e a gente tem algumas faixas na IPTG, algumas faixas exclusivas, né? Na W3. Então, essas ações elas estão muito incipientes, né? Eu acho que precisa ter sim uma coragem política para realmente priorizar o transporte coletivo como está na lei, né? Porque isso, muitas das vezes, significa realmente diminuir digamos assim, o privilégio que tem os carros, né? Quando a gente fala do carro, a gente fala de um transporte ineficiente, né? Por quê? Ele passa a maior parte do tempo parado, estacionado, ocupando o espaço da via. Então, espaços que poderiam ser destinados para parques, para escolas, para museus, né, estão ocupados por carros parados. Então, é uma coisa absurda, né, que a gente precisa pensar a questão, por exemplo, da gestão dos estacionamentos também, que é algo que começou a ser discutido aqui no DF, que é a Zona Azul, né, a cobrança por estacionamento. Então, eu vejo que as pessoas que possuem carro, muitas vezes elas acabam tendo alguns privilégios, né, e elas não pagam preço por isso, né? Então, são investido muito dinheiro nos pavimentos, né, na pavimentação, na infraestrutura voltada para o carro, né, mas essas pessoas elas não pagam os custos, por exemplo, dos acidentes, dos congestionamentos, enfim, da poluição. Então, eu vejo que é necessário priorizar como está, por exemplo, nos planos, né, de transporte urbano, né? A gente tem os eixos estruturantes que não foram colocados aí em prática, né? Então, a gente precisa realmente implementar essas faixas exclusivas, né? Trabalhar essa questão do sistema tronco alimentador, né? Que ainda não funciona, né? Está muito... e realmente... e passar também pela essa questão de comportamento que vocês falaram, né? Que é muito importante. Né? Então, para isso, precisa se investir na qualidade do serviço, para as pessoas reconhecerem que aquele serviço é bom, né? E que elas podem se sentir acolhidas, né? Que vai fazer uma viagem segura e confortável. Isso, você falou também da questão da educação, né? Que é muito importante. Então, já trabalhar isso nas escolas, né? Então, as crianças, né? Que são multiplicadores, né? Elas precisam também debater sobre mobilidade, né? Isso precisa ter um debate importante nas escolas, porque mais pra frente elas serão motoristas, elas vão ser pedestres, né? São pedestres, vão ser ciclistas. Então a gente precisa criar essa cultura de paz, né? E isso também é aliado com a questão da infraestrutura, né? Então, aliar essas duas coisas. Mais alguma coisa que você queira colocar? Não, acho que foi colocado tudo. Eu vim a convite do Pedro mesmo, porque a gente tá trabalhando numa empresa de segurança viária, então não é muito a minha área, mas eu queria entender um pouco mais, ver ponto de vista de pessoas diferentes, para aprender um pouco mais, entendeu? Ok, então eu queria te ouvir mais um pouquinho para a gente poder concluir, né? Porque outros encontros como este a gente pretende ainda fazer, está dentro do planejamento do Hackacity. E assim, foi muito válida, né, esse momento aqui de discutir, de conversar.
assim como o dia inteiro foi um dia assim maravilhoso, né? Então eu gostaria de te ouvir, porque a gente também tem que dar continuidade. Não, só quero agradecer a oportunidade. Acho que quanto mais a gente debater, mais soluções a gente pode construir. Tem as normas, tem a legislação e tem o jeito de fazer das pessoas, né? Então, uma mudança de hábito das pessoas não é uma coisa de uma hora para outra, por isso que o investimento na cultura, na arte, na educação é tão fundamental, né? E que ele seja contínuo, né? Essa ideia de uma cidade feita para as pessoas. É importante. Obrigada. Então, eu agradeço a todos, tá? E a gente para por aqui e o Hackacity não vai parar, vai continuar, tá? E muito obrigada aqui pelo espaço.